Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje a minha resenha é sobre o livro Escape Room da autora Maren Storfels. Para começar é necessário destacar que essa resenha não vai ser feita como a outra. Introdução, vinheta, minha opinião sobre o livro e o resumo dos capítulos com spoiler. Quanto à parte dos spoilers, esses sim talvez sejam citados, pois eu me lembro parcialmente do fim do livro, por mais que tenha terminado faz algum tempo. Mas como eu não fiz um resumo dos capítulos, eu não vou ter como disponibilizá-los aqui para vocês. Antes de começar de fato a resenha, eu preciso ler aqui a sinopse disponível no aplicativo que eu li o livro. A propósito desse livro, eu li em e-book, vai aparecer aí a capa aí para vocês na tela. 4 adolescentes. Tudo o que eles mais queriam era curtir uma noite no escape room super realista. Agora, tudo o que eles mais querem é sair vivos de lá. Antes de prosseguir para a leitura da resenha, eu preciso dizer que o Escape Room, que é o título do livro, vai ser substituído por Casa de Horrores. Então, só para não ter esse problema na dicção principalmente, porque a minha é terrível, então eu vou substituir para ficar um pouco mais fácil para mim falar, né? Casa de Horrores, para mim, eu acho bem mais fácil de Escape Room, em uma frase, por exemplo. É sexta-feira, em busca de diversão, Alissa, Sky, Milas e Mint estão prontos para viver uma nova experiência, decifrar enigmas, encontrar pistas, montar o quebra-cabeça e escapar antes do estouro do relógio. Entretanto, a mente por trás do jogo, X, tem outros planos. Confrontados por seus próprios medos, traumas, questões, dramas e angústias, eles precisarão lutar para a sobrevivência. Afinal, quem brinca com fogo, bem que o flyer, encontrado por acaso, avisava. O escape room mais tenso do mundo, a porta é fechada, você tem 60 minutos, então que comece a fuga. Será que você é capaz de escapar em 1 hora? Atenção, é angustiante, horripilante, sinistro, contraindicado para medrosos e covardes, depois não diga que não foi avisado. Por causa disso também, eu resolvi fazer a substituição de Escape Room, que é o título do livro, para Casa de Horrores. Partindo agora para a resenha. Então, eu vou começar falando sobre uma das coisas que me fez não gostar tanto desse livro. Eu acho que ele é voltado para o público jovem, não só pela escrita, nada difícil, como principalmente o que me fez suspeitar isso, os protagonistas da história, que são todos adolescentes. Uma das razões que, pelo menos para mim, não me fez gostar tanto desse livro. Principalmente pelos pontos de vista que aconteceram na mesma história em 4 capítulos diferentes, com 4 personagens diferentes. Imagine você lendo a história e no capítulo 1 tá. Talvez fosse desinteressante falar demasiadamente. E no capítulo 2, logo em seguida, falar demais não é assim tão interessante. Então essas narrações dos personagens, de até 4 diferentes, da mesma cena da história, deixa a história, para além de repetitiva, muito, eu diria, para encher linguiça. Ou melhor, nos fazer perder tempo. Visto que a descrição de certas cenas por personalidade e não por personagem não faz uma adição em nada na história. Quando me refiro a personalidade em vez de aos adolescentes, eu me refiro àquela pessoa que é mais ansiosa, aquela pessoa que é mais calma e os pontos de vista da história que foram descritas a partir dessas. Seja dessas pessoas ou das personalidades que essas pessoas tinham. De forma resumida, se essas partes fossem tiradas da história, como já foi dito anteriormente, que se passa dentro de um escape room, dentro de uma casa de horrores, o sinal seria entendido da mesma forma. Talvez até o livro se tornasse melhor por causa disso. E os personagens, eu tenho que ressaltar essa parte, são insuportáveis. Mas pelo fato dos pontos de vista repetidos ao longo da história. Outro ponto, depois que os personagens passaram horas dentro do escape room, dentro daquela casa de horrores sumidos, a mãe superprotetora de um deles, por mais que ela soubesse que ele estivesse na casa de um amigo, não ligou para que ele voltasse para casa porque no outro dia tinha aula. Aí eu fiquei meio assim, por que essa mãe não ligou para esse menino? Eu não sei se você conhece a série Big Bang Theory, mas um personagem, o Howard, ele meio que tem uma mãe superprotetora. E mesmo estando na casa de um dos amigos, ela faz questão de ligar para ele para saber se ele vai voltar para casa ainda naquela noite, porque já tinha passado, por exemplo, da hora de dormir. Então eu fiquei meio assim, por que essa mãe não ligou para esse filho? Por isso essa é a minha objeção, essa é a minha questão. E se isso tivesse acontecido, o livro teria se resolvido de uma forma melhor, na minha opinião, tá? Simplesmente. Porque a mãe teria suspeitado do atraso do filho em voltar para casa
e teria ligado para a casa do amigo e assim saberia que ele não estava lá e conseguiria assim saber onde ele estava, procurando-o em algum lugar pela cidade até o encontrar e achando onde ele estava, nessa casa de horrores, fazendo com que o livro acabasse de forma bem mais breve e bem mais resumida. Mas isso é um dos pontos de menos. Outro ponto, por mais que fácil, a forma com a qual o livro flui, quando isso acontece, é de forma muito arrastada, fazendo com que o ódio em algumas partes do livro seja inevitável. O final, por mais que esperado, ou seja, previsível, me lembrou mais um dos episódios daquele de Criminal Minds. Fazendo com que o tempo perdido nesse livro, caso você, assim como eu, leia devagar, pudesse ser redirecionado para algo de duração menor e melhor, visto que cada episódio tem 45 minutos em média, eu perdi 2 horas nesse livro. Então, além de achar os personagens chatos, a leitura arrastada e também repetitiva e o fim mediano, a justificativa principal da vilã também é muito fraca, visto que, e aqui vai um spoiler, mesmo depois dessa vilã ter envolvido seu próprio irmão machucando, no seu processo de vingança que queria fazer com uma pessoa dessa casa. E aqui outro ponto também. Ela queria se vingar porque a casa dela pegou fogo, pelo motivo do qual eu esqueci, eu já li o livro há muito tempo, então não tem como me lembrar em detalhes. E aconteceu que essa casa pegou fogo e a família dela morreu menos ela. Parece que ela conseguiu ser salva dentro de toda a família. Então assim, é uma justificativa meio fraca. Tipo assim, o bombeiro demorou a chegar. Reiterando novamente a minha fala, não que os bombeiros tenham demorado a chegar. Eles mais não conseguiram salvar as pessoas que estavam dentro da casa, porque onde eles estavam já tinha sido consumido por fogo e não tinha como uma pessoa ir até lá para salvar eles. E a família dela por causa disso morreu, e ela culpa o pai da menina que quer se vingar por causa disso. Não sei se você está conseguindo entender aqui a minha linha de raciocínio, mas é tipo assim, eu vou tentar melhor explicar agora novamente, resumidamente. Então, a casa dela pega fogo, ele chama o bombeiro, ele chega lá, salva ela, mas não a família dela. E por causa disso, ela tem um ódio gigante pela filha desse homem, que nada tem a ver com o resgate da família dela. A menina, no caso, não é nada tem a ver com o resgate do pai e a família dela. E o pai dela ficou também muito debilitado, porque ele, para salvar essa mulher, ele quase morre. Ele quase tem um fim trágico. Então, assim, para mim, é uma justificativa infundada e principalmente sem contexto nenhum, né? Visto que o bombeiro que salvou ela quase morreu para isso. Literalmente falando. Literalmente não, né? Figuramente, porque se trata de ficção. Só que a vilã ela ignora essa parte, né? Do bombeiro ter quase tido um fim trágico para salvá-la. E também do irmão dela ter se envolvido ao ponto de também quase ter um fim trágico. Só para que o plano dela de vingança fosse elaborado. Vale ressaltar que o irmão dela não estava ferido ao ponto de ter um fim trágico, mas ele estava cortado e precisava de auxílio médico o quanto antes para que isso não acontecesse. Mas ela ignorou isso por completo. Então, a busca por vingança dela, sem se preocupar se isso ia ou não causar um fim trágico ao irmão, para mim, sinceramente, é meio injustificável, visto que ela ficou revoltadíssima ao ponto de fazer uma vingança, uma casa de horrores, para que se vingasse de uma pessoa da mesma forma com a qual ela acha que essa fez com a sua família. Mas ela não parou quando viu que o irmão estava sofrendo e quase perto de um fim trágico, porque ela chegou no nível do livro que ela faria isso com o irmão, independente se ele fosse o irmão ou não. Aí eu fiquei... É meio estranho isso, sabe? Uma quebra na construção da personagem. E ela só não conseguiu realizar a vingança, e como eu já disse anteriormente, que aconteceu com a família dela, ela queria, dentro do escape room que foi construído por ela e pelo irmão, colocar fogo com ela dentro dessa casa. O que só não foi possível de realizar porque ela em algum momento da história desmaiou, e ela teve que tirar para fora para tentar acordá-la, e fazer com que depois ela fosse novamente inserida dentro da casa, e assim ela pudesse colocar fogo. Porque a vingança dela não era simplesmente dar um fim trágico à personagem. Ela queria que ela acabasse igual como a família dela acabou. Ela queria que ela tivesse um fim tal como a família dela. E ela pudesse concluir seu plano de vingança contra aquela pessoa, tendo em mente todas as informações ditas anteriormente. E essa pessoa, quando vai para essa casa, quando vê que ela não está na sala junto dela, acha um celular ali perdido, meio coincidência demais, liga para a polícia e a história acaba. Novamente aqui ressalto que foi um episódio assim bem parecido com Criminal Minds. Eu super recomendo essa série, inclusive. E não recomendo esse livro.
Se você for um adolescente, talvez goste, mas não recomendo esse livro. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de conteúdo literário. Se inscreve no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.